quente aqui na cidade de São Paulo, como previsto, viu, Zaidan? A meteorologia vai se confirmando e nós estamos atravessando aí uma semana de calor bem forte mesmo, assim, já acompanhando uma piora, inclusive, na qualidade do ar, nada que chegue aos pés do que tivemos nas últimas semanas, mas com o passar dos dias, já com esse tempo mais seco, calorão, a coisa já vai ficando mais complicada em relação à qualidade do ar aqui em São Paulo. Qualidade do ar, né, Zaidan, como esperado, foi muito debatido hoje lá na sede das Nações Unidas em Nova York, um dos temas abordados pelo presidente Lula no discurso de abertura dele na Assembleia Geral da ONU, né? Sim, sim. Já se sabia que o tema seria talvez a parte principal do discurso. Ele abordou outros temas, principalmente com relação ao funcionamento da própria ONU, mas o tema meio ambiente, os problemas ambientais, inclusive aquilo que o Brasil está enfrentando há 2, 3 meses. O discurso preparado era diferente, mas em razão do que tem acontecido no Brasil, incêndios no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, o Brasil Central num calor tremendo, o discurso foi modificado, mas era inevitável que fosse tratado nesse discurso que abriu a Assembleia Geral da ONU, né, Paulo? Pois é. Vamos mudar um pouquinho, então, a ordem aqui no Bandeirantes acontece de novo, porque o Eduardo Barão está conosco, direto de Nova York, o Barão que acompanhou a Assembleia Geral da ONU um pouco mais cedo. Linha Internacional. Acompanhou não só a Assembleia Geral da ONU, na verdade a abertura da Assembleia Geral da ONU, que agora leva alguns dias até que os quase 200 países se manifestem, façam os discursos lá em Nova York, né, Barão? Boa tarde para você por aí. Olá, Cris. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Nós voltamos a falar aqui da Assembleia Geral da ONU em Nova York, onde mais cedo o presidente Lula realizou discurso na abertura dos debates. O presidente brasileiro falou sobre a situação envolvendo as guerras no mundo, as preocupações para o risco de que os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio se espalhem pelo planeta. Lula saudou a presença de uma nova delegação, a delegação da Palestina. O chefe de Estado brasileiro falou aqui, inclusive, sobre a necessidade de uma mudança do cenário. Lembrou que os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo, que mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Falando sobre os acontecimentos recentes, Lula disse que a crise humanitária que atinge a Palestina agora avança para o Líbano. O chefe de Estado cobrou os países mais ricos para que eles entreguem o auxílio financeiro que nunca chega aos mais pobres. Sem citar Elon Musk ou Twitter, ele disse que algumas redes sociais estão descumprindo regras dentro do território. Lula ainda falou sobre a questão das mudanças climáticas e pediu atenção também com a democracia, que, segundo ele, ainda sofre ameaças pelo mundo. Ô Zaidan, obrigado Eduardo Barão, conosco direto de Nova York. O Zaidan, esses temas abordados pelo Barão, né, além dessa questão climática que a gente falou, Elon Musk, reforma dos organismos internacionais, mas o fato que chamou mesmo a atenção foi a presença da delegação ali da Palestina, a menção do Lula sobre este assunto, né? E os aplausos de muitos países, de muitas declarações ao Lula e, em contrapartida, a delegação de Israel de braços cruzados o tempo todo, só acompanhando o que o presidente estava falando por lá. Pô, velho, que eu li o discurso feito pelo Lula na íntegra. Foi um bom discurso. Ele, se você considerar que é um retrato da atual situação da ONU, tanto da Assembleia Geral, quanto do Conselho de Segurança, Conselho de Educação e Economia, e também o fato de que a inteligência artificial é um desafio que não pode ser negligenciado. O Lula, inclusive, defendeu que haja uma Assembleia Global com representantes de todos os países discutindo parâmetros legais e éticos para a inteligência artificial, para que ela seja usada para a ciência, para a saúde, para a educação, para a paz, não para a guerra. Mas há muito de utópico nisso.
Assim como a avaliação que ele faz da situação da ONU é correta. Porém, quando o Lula pede mais protagonismo para a Assembleia Geral, isso já está na Carta da ONU. A Assembleia Geral, na Carta da ONU, ela aparece como principal instância deliberativa. Só que ela não é. Ela é um grande evento festivo, onde os países podem expor abertamente, livremente suas posições, mas as resoluções aprovadas são simbólicas, têm um caráter simbólico, porque não são impositivas. E até mesmo quando o Lula, de certa maneira, fala do fracasso da ONU em relação às guerras, e ele lembrou que em 2023 foi o ano com mais conflitos militares desde o final da Segunda Guerra Mundial, e o cenário não é diferente este ano, com novos conflitos inclusive, mas isso não vai mudar. Quando ele diz o dinheiro que está sendo usado em armamentos, o orçamento militar dos países crescendo assustadoramente, esse dinheiro poderia ser usado para combater a fome e os efeitos das mudanças no clima. Isso é utópico, porque a humanidade, na verdade, se moveu por milhares de anos nas guerras, né? Para o bem e para o mal. E muitas vezes as guerras foram inevitáveis, necessárias. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, não. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra interimpérios. Era uma guerra por poder imperial. A Segunda, não. A Segunda foi uma guerra desencadeada para deter o mais canalha dos regimes dos tempos modernos, que é o nazismo, o nazifascismo, e ela se tornou imperativa. Era um imperativo moral vencer o nazismo. Então, isso não vai mudar. Os orçamentos militares não cairão, e na medida em que países enxergam armas nucleares como a única maneira de impor limites aos seus oponentes, de estabelecer respeito nas relações bilaterais e multilaterais, a Arábia Saudita vai investir em armamento nuclear, o Irã vai investir em armamento nuclear, isso é inevitável. Então, o retrato é bom, mas há uma certa inutilidade, uma triste inutilidade em tudo que foi observado pelo Lula, porque não vai mudar. E depois vem o Biden e faz um discurso medíocre e que trouxe embutido no seu teor uma canalice que é neste momento em que o Líbano está sendo atacado covardemente. O Biden não mencionou o Líbano. Ele mencionou a questão da faixa de Gaza, mas com aquelas platitudes, os lugares comuns que ele e o Blinken sempre usam. É preciso encontrar uma solução. Não diga! É preciso haver um acordo para que as armas se calem na faixa de Gaza. A situação lá é preocupante. Não diga! Mas nenhum país tem mais poder para interferir na situação do que os Estados Unidos. Inclusive a influência sobre Israel. E tudo que os Estados Unidos têm feito, além de enviar armas e dinheiro, é agora anunciar o envio de mais tropas, por causa do crescimento da tensão na região. E, obviamente, esse envio de tropas vai aumentar a tensão na região. Ele não mencionou o Líbano. E mais, em relação à guerra na Ucrânia, a guerra entre Rússia e OTAN na Ucrânia, o Biden fez o papel de incendiário. Ele pediu mais recursos, mais armas, mais combustível para, ele diz a Ucrânia, mas é a ação da OTAN por intermédio da Ucrânia contra a Rússia. Então o discurso do Biden, embora ele seja o último discurso que ele faz nessa condição de presidente dos Estados Unidos, o discurso do Biden é lamentável, é melancólico e expressa bem a situação da Organização das Nações Unidas. Paralisada, incapaz de resolver um conflito de condomínio, que dirá uma guerra. Pois é, né, Zaidan? E o próprio discurso do Guterres, né, o secretário-geral da ONU,
mostra uma incapacidade de fazer qualquer tipo de coisa, né? O secretário-geral vir na Assembleia e falar: olha, a gente tá aqui aprovando resoluções e ninguém respeita, né? Lógico, sem citar Israel, ninguém respeita. A gente tem resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU para cessar fogo em Gaza, ninguém respeita. E aí ele vem e pede para que o mundo não permita, né? O Líbano, o povo de Israel, o povo do mundo não permita que o Líbano se torne uma outra Gaza. E não tem nenhuma ação efetiva, né? Só destacando que esses últimos 2 dias de ataques de Israel que, segundo o governo de Benjamin Netanyahu, são forças do Hezbollah no Líbano, já deixaram mais de 550 pessoas mortas em 2 dias de ataque, né, Zaidan? Sim, e o governo do Líbano fala em extermínio, em política de extermínio na ação militar de Israel. E é interessante como a imprensa, inclusive no Brasil, reproduz a falsa ideia de que é um ataque ao Hezbollah. O alvo é o Hezbollah, mas o ataque não é ao Hezbollah. O ataque devastador é contra o Líbano, contra a capital e principal cidade libanesa. E também contra o leste do Líbano, não só o sul e não só Beirute, mas também o leste do Líbano, na fronteira com a Síria. É devastador e não há o que fazer. E o Guterres, quando ele fala que as decisões e resoluções e recomendações e ordens da ONU não são acatadas, não são respeitadas, isso, na verdade, havia até a década de 90 do século passado um certo constrangimento. Os países, pelo menos, faziam de conta que acatavam as posições da ONU. Quando os Estados Unidos e a OTAN, por ordem dos Estados Unidos, atacaram Belgrado, mataram civis em Belgrado, atacaram ferozmente Belgrado, sem qualquer autorização da ONU, essa barreira foi quebrada, o constrangimento desapareceu e virou um modo de operação como outro qualquer. Vou agir unilateralmente. Mas a ONU condenou, a ONU não quer, a ONU exige. Os países dão de ombros. Os Estados Unidos não respeitaram naquele momento e isso passou a ser uma referência, inclusive para Israel, quando ataca sem qualquer explicação a chamada comunidade internacional, uma ação que está matando civis. Já são mais de 500 mortos e há dezenas de crianças entre os mortos.